Em 1694, Palmares estava cercada por forças bandeirantes. Após décadas de vitórias contra os portugueses, um homem implacável surgiu. E então, Palmares foi destruído. Como o maior quilombo do Brasil chegou nesse ponto? Como foi cercado? O que realmente aconteceu na Batalha por Palmares? Descubra os mistérios do maior confronto já lutado pelos bandeirantes neste episódio. Em 1691, o vasto e implacável sertão do Piauí arde em conflito. De um lado, diversas tribos tapuiás defendendo suas terras ancestrais com fúria. Do outro lado, os bandeirantes, homens endurecidos pela cobiça, a brutal vanguarda da expansão portuguesa, no que os colonizadores chamavam de guerras bárbaras, a sangrenta marcha para o interior. E liderando estas brutais expedições, um nome cuja reputação de ferocidade e sucesso o precedia: Domingos Jorge Velho. Para os indígenas, seu nome era representação do terror. Um nome que ecoava pelos rincões do Brasil colônia, carregando histórias de bravura para alguns e de terror para muitos. Nascido por volta de 1641 em Santana de Parnaíba, São Paulo, Velho forjou sua reputação ao longo de décadas de expedições implacáveis pelo sertão. Seu currículo era uma trilha de sangue, o custo pago por inúmeros indígenas e quilombolas que ousaram desafiar o avanço português. Velho era a personificação do bandeirante, mestre na guerra brutal do sertão. Dominava táticas de guerrilha aprendidas com os nativos e movia-se como uma sombra pela mata. Usava rios como se fossem estradas e empunhava armas indígenas como tacapes ou zarabatanas com a mesma destreza que utilizava armas de fogo. Sua eficácia era tão notória quanto sua crueldade, e sua resistência era lendária. Dizia-se que comia até formigas para não sucumbir à fome. Essa experiência de combate, essa resiliência implacável e a reputação sombria de não falhar fizeram de Domingos Jorge Velho a escolha lógica e temida para a missão que nenhum outro ousara completar: a destruição total de Palmares. Velho era a arma perfeita, mas por que a coroa precisava de medidas tão extremas? O que tornava Palmares, afinal, tão inexpugnável? Por anos, dezenas de ataques portugueses contra Palmares haviam falhado. O quilombo crescia a cada dia em números e armas, e era um símbolo perigoso. Era para destruir essa ameaça, que já durava décadas, que a reputação de Velho se fazia necessária. Assim, de Recife, o governador despachou um mensageiro. Foram dias de jornada pelas perigosas estradas brasileiras. O acampamento do mais temido bandeirante do Brasil estava à vista. A mensagem estava prestes a ser entregue. Diante do famoso bandeirante, o emissário foi direto ao ponto. Trazia um apelo do governador Caetano de Melo e Castro. O quilombo crescia desafiando a coroa. A situação exigia uma solução. Com a voz embargada, mas firme, o mensageiro transmitiu a essência do pedido. Velho, sua fama o precede. Onde todos falharam, o governador roga que você triunfe. Ele pede que aceite a missão e destrua Palmares. As recompensas prometidas eram vastas: terras, títulos, ouro. Mas o preço seria enfrentar um desafio complexo. Palmares não era um mero refúgio, era uma fortaleza natural. Seus guerreiros já haviam enfrentado portugueses em diversos confrontos e eram veteranos neste ponto. Já haviam derrotado sucessivas expedições portuguesas. Após
Breve reflexão, a resposta foi dada. O bandeirante aceitou a missão. No acampamento principal, a atividade era incessante. Armas eram meticulosamente preparadas. A logística era crítica. Reunir mantimentos suficientes para sustentar milhares de homens em território hostil. Noite após noite, sob o olhar calculista de velho, a estratégia era debatida. Como transpor a Serra da Barriga? Como neutralizar os experientes guerreiros quilombolas? Os planos para a maior campanha contra Palmares começavam a ser traçados, em meio à fumaça das fogueiras. Mas Palmares tinha olhos e ouvidos. Nas profundezas da Serra da Barriga, sua eficiente rede de vigias soou o alarme. A notícia correu como pólvora pelos mucambos. Imediatamente, sob o comando estratégico de Zumbi, Palmares se preparava para a guerra. As defesas foram fortemente reforçadas. Nos desfiladeiros e trilhas sinuosas, emboscadas mortais foram planejadas. De um lado, um exército colossal, pronto para invadir. Do outro, uma fortaleza natural e um povo pronto para se defender. A colisão era inevitável. Agora, onde e como ocorreria o primeiro choque sangrento? Às portas da Serra da Barriga, Velho acionou sua experiência em campanhas hostis. Batedores infiltraram-se na mata densa, seus olhos e ouvidos avançados. A missão é encontrar brechas nas lendárias defesas de Palmares e mapear as trilhas traiçoeiras. Mas a serra era um vespeiro, guerreiros de Palmares, mestres do terreno, e igualmente veteranos patrulhavam cada acesso, antecipando a infiltração. O contato foi inevitável e brutalmente rápido. Emboscadas súbitas, trocas furiosas de tiros e flechas ecoaram pela mata. O aviso estava dado para ambos os lados. O reconhecimento virava um confronto. A luta sangrenta pela Serra da Barriga havia começado. Sob o comando de Velho, a primeira onda de assalto rolou contra a cerca. Mosquetes preparados, espadas em punho, os bandeirantes avançaram, com determinação sombria, pela trilha íngreme rumo às muralhas da fortaleza quilombola. Mal entraram no alcance efetivo e o inferno desabou sobre eles. Das paliçadas e torres de cerca, uma saraivada mortal de flechas e balas varreu em volta. Estrategicamente abrigados, os guerreiros de Zumbi respondiam com fogo disciplinado e ferocidade indomável. Entre gritos e o estrondo das armas, bandeirantes desesperados tentavam escalar as muralhas ou abrir brechas a golpes de machado, enquanto os defensores, entrincheirados, lutavam com fúria desesperada, usando lanças, pedras e fogo cerrado para repelir a maré invasora. A primeira onda bandeirante investiu com fúria, mas esbarrou repentinamente nas defesas de cerca. A sarivada mortal e incessante, vinda das paliçadas e torres, combinada com as armadilhas ocultas e a dificuldade do terreno, frustrou todas as tentativas de criar uma brecha ou escalar as muralhas. As baixas da força atacante começaram a se acumular rapidamente. A desordem tomou conta das fileiras expostas ao fogo incessante dos defensores. De seu posto de comando, Velho testemunhou o alto custo e a clara futilidade de persistir no assalto frontal naquele momento. Com pragmatismo frio, ordenou o toque de recolher e reagrupamento. A força bruta falhara. Os bandeirantes foram repelidos. Cerca exigiria astúcia e paciência. Era janeiro de 1694. O sangue bandeirante, derramado nas encostas de cerca, foi um professor severo. A estratégia agora era sufocar Palmares, cortando qualquer fio de suprimento. Comida, água, pólvora, reforços. A fome e a sede se tornariam as principais armas dos bandeirantes, minando a força e o moral dos defensores até o colapso final. Metodicamente, o exército bandeirante começou a tecer a teia ao redor de cerca. Para Palmares,
começava a longa e angustiante contagem regressiva. A confirmação chegou a Zumbi. Cerca estava sob cerco total pelas forças dos bandeirantes. Zumbi percebeu a armadilha mortal de Velho: isolar e destruir Cerca, para depois avançar sobre os demais Mucambos. Uma estratégia de aniquilação lenta. Dia após dia, o laço de Velho se apertava em torno de Cerca. Dentro das paliçadas sitiadas, a fome começava a roer estômagos e a sede a secar gargantas. A resistência física e mental dos defensores era testada ao limite a cada sol nascente. Enquanto os corpos definhavam, uma guerra de informações e nervos se desenrolava. Velho buscava qualquer vantagem, tentando obter relatos sobre as condições internas de Cerca, através de desertores ou prisioneiros. Ou talvez explorar possíveis descontentamentos para minar a moral inimiga. Em resposta, Zumbi também buscava romper o isolamento, enviando mensageiros habilidosos em arriscadas tentativas de furar o bloqueio. Os objetivos principais: manter a comunicação com os outros Mucambos, buscar notícias e coordenar a resistência externa, ou mesmo encontrar rotas para possíveis suprimentos. Essa guerra de sombras envenenava o ar com desconfiança. A luta pela sobrevivência agora se travava não só com armas, mas com mentiras, segredos e uma vigilância incessante. Por dias que se arrastavam como semanas, um novo e terrível som dominou a Serra da Barriga: o estrondo da artilharia. Os canhões de Velho, finalmente chegados e posicionados, martelavam incessantemente as muralhas de Cerca. A cada impacto, as grossas paliçadas tremiam e se estilhaçavam. Para os defensores, era um novo inferno. Zumbi agora focava em avaliar o dano e antecipar o inevitável: um assalto geral a qualquer momento. A luz fria da aurora de fevereiro de 1694 revelava devastação na muralha. A artilharia silenciara, substituída por uma tensão mortal. Os defensores, exaustos mas resolutos, aglomeravam-se nos pontos de ruptura, esperando pelo ataque. E ele veio. Com um grito selvagem, a infantaria bandeirante avançou, concentrando todo o seu peso nas brechas abertas pelos canhões. O combate explodiu nas próprias rupturas da defesa. Bandeirantes tentando alargar as aberturas e forçar a entrada, sendo recebidos pela fúria dos quilombolas entrincheirados nos escombros. Lanças contra espadas, tacapes contra facões, a guerra em sua forma mais selvagem. Naquele ponto de estrangulamento, a batalha por Cerca era decidida. A coragem desesperada dos defensores era sobre-humana, mas a pressão incessante dos números bandeirantes, e agora com um caminho aberto, começou a prevalecer. A linha quilombola, lutando por cada palmo, começou a ceder. Finalmente, a última resistência nas brechas foi quebrada. Empurrados pela força bruta e pelo número, os bandeirantes inundaram Cerca. O que se deu a seguir foi a agonia final de Cerca. Uma luta desesperada e selvagem, travada em cada viela, cada cabana. Recusando a rendição, os guerreiros de Palmares lutaram até o último suspiro contra a maré invasora. Mas a superioridade esmagadora em números e armas, somada à exaustão excrucidante dos defensores, selou o destino. Foco por foco, a resistência foi impetuosamente esmagada. Cerca, o coração pulsante de Palmares, silenciou por volta de 6 de fevereiro de 1694. A defesa obstinada de Cerca custou aos bandeirantes um preço exorbitante em sangue. As baixas foram pesadas, testemunho sombrio da coragem de Palmares. A ferocidade da resistência era um mau presságio para os bandeirantes. A queda de Cerca foi um golpe severo, mas Palmares não se rendeu. Sob a liderança incansável de Zumbi, a resistência se adaptou. Por mais quase 2 anos sangrentos, os bandeirantes perseguiram os remanescentes pela Serra da Barriga.
No final de 1695, Zumbi, o líder de Pomares, foi traído por um companheiro, sendo emboscado e morto em 20 de novembro de 1695. Domingo Jorge Velho foi recompensado com o título de mestre de campo e vastas terras. Contudo, as promessas de pagamento em dinheiro e outras honrarias esbarraram em anos de atraso e disputas burocráticas. Palmares foi varrido da terra, suas casas queimadas, seu povo disperso ou recapturado. Mas o espírito daquela república livre nas montanhas jamais pôde ser destruído. Uma história que transcendeu séculos, tornando-se um grito perene por justiça, igualdade e dignidade humana. Uma luta que continua.